fala a respeito de mesoterapia, a gente precisa entender qual é o princípio da mesoterapia, né? Porque a mesoterapia ela é tão ampla que eu poderia te dizer, sem medo de errar, que tudo que a gente faz na estética hoje, ela tem um pé na mesoterapia, principalmente daquilo que a gente diz de estética invasiva, tá? Tudo que envolve seringa, agulhas, produtos, cânulas, isso tudo tem a ver com mesoterapia. Porque o princípio da mesoterapia, ele vem através do Dr. Pistor. Dr. Pistor, um médico, eu acredito até que ele era reumatologista ou ortopedista, uma dessas duas especialidades. Eu nunca vi muito claro qual que era a especialidade do Dr. Pistor. Em meados de 1950, por ali, ele desenvolve o método de mesoterapia, que não tinha na época nenhum tipo de enfoque voltado para a estética, tá? E aí o método foi avançando, mas ele tinha ali como princípio tratar a doença, né? Na época, a gente depois passa para tratar as disfunções estéticas, mas ele tratava as doenças através da mesoterapia. Ao invés dele submeter todo o organismo a cargas de antibióticos ou coisas parecidas, o que ele fazia? Ele submetia o cliente somente no lugar próximo à lesão. Então, ele chegava perto da lesão, fazia um depósito ali da substância que ele trataria aquele tipo de lesão e deixava com que ela agisse naquela região. E assim, eu falo que o que me fez acreditar na mesoterapia, né? Eu gosto muito da mesoterapia. Ela, para mim, fundamentou a estética, né? Todo mundo que faz um mestrado, um doutorado, alguma coisa do tipo, né, tem um pé atrás, né? Com relação à estética, porque tem muitas dúvidas, tem muitas coisas que precisam ser estudadas, muitas coisas que precisam serem esclarecidas ainda. Mas a mesoterapia me deu esse fundamento para trabalhar com a estética, né? Eu sempre gostei de seringa, agulhas e produtos, então não teve muita novidade, mas ele fez um estudo cintilográfico mostrando a diferença de um produto quando administrado por uma via intravenosa e uma via subcutânea. E ali ele define o que é clássico para a mesoterapia, que muita gente não guarda essa informação. Na minha opinião, a mais importante da mesoterapia, que é a informação seguinte, olha, quando você administra no tecido subcutâneo, você forma ali uma micela. E quando você forma aquela micela, você deixa uma substância agindo ao redor dela. Tem um halo de ação. Então, esse é o princípio onde a mesoterapia trabalha com a gordura localizada, com a celulite, toda vez que a gente faz uma administração subcutânea. Por outro lado, quando você quer tratar a superfície de pele, epiderme ou derme, o que você faz? Você faz uma aplicação intradérmica, ou seja, você deposita os componentes da sua mescla entre epiderme e derme e você alimenta ali aquelas duas camadas. A epiderme, através da camada mais importante dela, que é a camada formadora das células da epiderme, que é a camada basal. E você também tem ali o contato com a camada mais superficial da derme. Então, você faz ali um processo de alimentação, vamos dizer assim,
tanto da epiderme quanto da derme. Isso é muito legal. E quando você pensa assim, bom, eu gostaria de, mesmo trabalhando com essas substâncias que são doses menores, porque a mesoterapia ela trabalha com uma dose intermediária entre a dose alopática e homeopática. A mesoterapia ela trabalha o meio, a metade disso, né? Então, o que que ela faz? Ela dá uma dose intermediária, então uma dose mais baixa. E quando você administra isso no músculo, ela vai ter uma ação sistêmica. E aí cabe a você, imediatamente após a aplicação intramuscular, de ter a iniciativa de valorizar a região que você quer no resultado. Ou seja, se você vai fazer uma aplicação intramuscular com o objetivo de ganhar massa muscular, não adianta você administrar no músculo que você quer ganhar massa, porque muitas vezes esse músculo não tem nem capacidade de receber aquele volume de substância e também de trabalhar a absorção. Corre um risco grande, inclusive, de você ter ali uma intercorrência, um granuloma de corpo estranho. Quando o músculo não consegue absorver, começa ali o processo, né, de fagocitose do nosso organismo. Ele engloba, ele encapsula o líquido que foi administrado, mesmo que a intenção tenha sido boa, e ele forma um granuloma de corpo estranho, que o pessoal fala dos nódulos, dos caroços e tudo mais. No fundo, é um granuloma de corpo estranho. Não tem característica maligna, mas é um nódulo. Então, logo após você administrar um produto intramuscular, você já tem que correr, já tem que ir lá fazer uma atividade física. Se é para ganhar músculo, você tem que exercitar o músculo que você deseja maior volume. Se é perder peso, se é emagrecimento, você já tem que correr para fazer uma atividade aeróbica para que aquele termogênico que você administrou possa exercer o efeito que você deseja. Simples assim, tá? Então, e esses são os fundamentos da mesoterapia que fogem da cabeça de muita gente. Por isso que muitas vezes você vê pessoas cometendo absurdos, tem pessoas ensinando absurdos, mas e aparecendo no nosso mercado de estética muitas intercorrências, mas isso também cabe a cada profissional dele fazer uma avaliação do que está sendo proposto para ele, né? Então, por isso que eu falo que é a arte da mesoterapia. E quando você trabalha com as vias de administração, você tem que saber quanto que cada via de administração comporta. Eu vou te relembrar isso. Via intramuscular, trabalhando um músculo grande como o do glúteo, 5 ml de cada lado, tá? Se você trabalhar a região subcutânea, o máximo de administração numa região subcutânea são de 3 ml. Isso é clássico, tá bom? Um máximo de 3 ml. E aí, o que mais que você tem? Ah, mas subcutâneo, então quer dizer que eu posso fazer uma aplicação de uma mescla de gordura localizada 3 centímetros numa região? Não, porque isso vai contra o princípio da mesoterapia. O princípio da mesoterapia fala que você tem que colocar várias doses distribuídas na região de disfunção, tá? Agora, a via intradérmica você pode administrar até 1 ml. E geralmente, nas administrações que a gente faz intradérmicas, a gente consegue, né, administrar ali entre 0,1 e 0,2, formando aquela pápula. E por fim, uma via que a gente acha que a gente não usa e tudo mais, mas usa-se sim, é a via intravenosa. No PEN, você vai usar a via intravenosa. É um pequeno vaso, é um pequeno capilar, mas que você vai fazer uma administração intravenosa, tá? Claro que no PEN você vai tomar todo cuidado,
da substância que você está administrando, seja glicose 75, glicose 50, ou qualquer outro tipo de substância, você vai ter o cuidado de trabalhar de acordo com a necessidade do vaso, ou seja, você vai inserir a agulha exatamente dentro do vaso e vai fazer a administração da substância de forma que apague aquele vaso. Então tem que ser uma aplicação delicada, sutil, vagarosa, para que você não forme pápulas com a substância que você está utilizando para fazer aquele tipo de tratamento. Porque muitas vezes causam lesões que te dificulta depois de reverter uma mancha ou uma situação desagradável. Então você precisa ter esse tipo de visão, você precisa ter esse tipo de discernimento, porque dessa forma você evita muito, 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 muito o processo de intercorrência, tá? E assim, olha, quando você fala em toxina botulínica, se você pensar que uma toxina botulínica há tempos atrás matou várias pessoas, né, com botulismo, paralisação por asfixiamento ou perda da capacidade de respirar, devo ter falado errado. Hoje, numa subdose, ela tem esse benefício maravilhoso no nosso rosto, entende? Então, a gente consegue perceber que as doses intermediárias entre alopática e homeopática na mesoterapia traz exatamente a dose que a gente precisa para promover o resultado que a gente deseja. E você vê isso também com relação a ácido hialurônico, né? Você vê ali que você coloca ali miligramas de ácido hialurônico no tecido certo, na região correta, e você restaura a hidratação de um determinado tecido. Veja como isso é interessante e é uma arte, porque tudo isso, se você fizer alguma coisa, se você fizer alguma coisa muito gritante ou não respeitar a via de administração, você vai ter uma intercorrência muito importante, difícil de ser revertida. E assim vai. Bioestimuladores, até mesmo fios, microagulhamento, tudo isso está tudo baseado na mesoterapia. Se você tiver oportunidade, não é um livro muito fácil de se achar, veja e estude o Tratado de Mesoterapia. O Tratado de Mesoterapia é onde o professor Pistor, ele escancara para nós a mesoterapia e faz com que a gente entenda o processo. É claro que quando a gente vai para a estética, a gente tem um fundamento e a gente tem conjuntos de substâncias. A gente precisa fazer essa fusão. A gente precisa entender a disfunção, saber como que funcionam as substâncias, o que eu quero dessas substâncias, o quanto elas são compatíveis entre si, para que a gente possa, na verdade, ter condição de formar uma mescla adequada. Então, por isso que eu te digo, ela é uma arte. Você precisa entender esses parâmetros, saber quais são as substâncias, saber qual é a imperfeição que você quer tratar, você saber quais as substâncias juntar e promover, assim, o resultado que você deseja localizado para aquele seu cliente. E lembrando que esse efeito localizado, ele também evita
uma série de efeitos colaterais naquele organismo, porque ele fica alojado ali. Você sabe que na mesoterapia, o principal veículo é a água. Ele é o principal veículo da substância. E isso, por exemplo, quando a gente administra no tecido subcutâneo que ele é oleoso, como água e óleo não se misturam, ele forma aquela micela e ela vai difundindo nas células de gordura ao seu redor mais lentamente. Até isso faz muita diferença para nós no pensar na arte da mesoterapia. E também acontece o seguinte, gente. Na mesoterapia, a gente tem três grupos, né, de substâncias. A gente poderia até dizer que são três famílias de substâncias. As substâncias lipolíticas, as substâncias eutróficas e as substâncias venotróficas. A lipolítica, ela é bem sugestiva, né? Ela tem ali a função de quebrar gordura. Como que ela vai quebrar? Aí já é uma outra história. Que ela pode literalmente promover a quebra, ela pode ser uma substância que facilite a quebra, que a gente chama de catalisadora. Ela pode ser uma substância que seja uma carreadora também, uma substância secundária que se liga a uma substância efetivamente primária, por exemplo, L-carnitina com cafeína. L-carnitina é uma substância secundária, ela é um carreador, ela é um catalisador do processo. Junto com a cafeína, a L-carnitina consegue entrar mais facilmente na célula de gordura e a cafeína vem atrás. E nessa chegada da cafeína, aí ela faz o serviço de lipolítico propriamente dito. Então, a cafeína não tem a mesma capacidade de entrar e destruir a célula, mas ela é potencializada pela ação, né, do carreador, que no caso aí eu usei a L-carnitina, tá? Então, aí a gente tem substâncias que têm características que são as características eutróficas. E quando uma grande parte da substância, quando ela não se classifica como lipolítica ou venotrófica, você pode prestar atenção que ela tem uma característica eutrófica. E a função de uma substância eutrófica é nutrir, alimentar uma célula, um tecido, um órgão, para que ele tenha melhor desempenho. Então, essa que é a função de uma substância eutrófica, que a gente precisa, na verdade, ter esse discernimento e trabalhar ela de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, quando você trabalha com ácido hialurônico, mesmo que seja um preenchedor, um ácido hialurônico reticulado, ele tem uma função eutrófica, porque no fundo, além de modelar e tudo mais, ele tem a capacidade de hidratar aquele tecido. Né? A presença maior de ácido hialurônico, ele traz mais líquido para aquela região e hidrata o tecido. Então, essa percepção você precisa ter. E muitas vezes, por exemplo, vou fazer um tratamento capilar, do que eu preciso? Substâncias eutróficas que vão dar nutrientes para o couro cabeludo, para o bulbo do couro cabeludo, para o bulbo, né, que é o formador da haste do cabelo, para que ela tenha condições daquela haste se desenvolver e também daquela haste se manter naquele tecido devidamente nutrida, devidamente oxigenada,
com todos os nutrientes chegando no bulbo para dar condição para aquela haste se manter viva e saudável. Então você precisa, né, entender essa arte da mesoterapia. E por fim, substâncias venotróficas, só são essas três categorias de substância. A substância venotrófica, ela tem a capacidade de oxigenar um tecido, ela tem uma capacidade de fazer com que aquela região seja melhor nutrida pela passagem dos líquidos, ela tem capacidade de promover vasodilatação e vasoconstrição, ou seja, ela tem ali um conjunto. Então, eu falei para vocês de lipolíticos, eutróficos e venotróficos. E eu uso uma sigla, quem já acompanha o nosso trabalho aí faz tempo, conhece, que eu chamo de leve, né? Então, muitas vezes, você para formatar uma mescla, montar uma mescla, elaborar uma mescla, você precisa trabalhar esse conjunto, que é o leve, lipolítico, eutrófico e venotrófico. Guardando ali a necessidade que está relacionada à disfunção e guardar também o cuidado básico para o seu cliente de não exagerar no volume. Lembra? Mesoterapia é a combinação de um meio termo entre uma dose alopática e uma dose homeopática. Mas isso não quer dizer que a gente pode exagerar. A mesoterapia cobra de nós o bom senso para que você elabore mesclas que atendam às suas necessidades, que atendam às necessidades dos seus clientes e que evitem a intercorrência. Então, por exemplo, se você pensar numa mescla para gordura localizada, eu preciso de lipolítico. E à medida que o lipolítico ele vai trabalhando, a tendência é de se instalar uma flacidez. Então, já vou dando para aquele tecido substâncias eutróficas também, que é para trabalhar a reticulação da pele, para trabalhar a estruturação da pele. E geralmente nesse processo, a gente também tem um processo inflamatório que geralmente promove, né, o inchaço. E aí tem as substâncias venotróficas que trabalham como drenantes, estimulando a circulação periférica para reduzir aquelas características do processo inflamatório. Veja que tudo tem uma lógica. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, uma mescla capilar, eu vou trabalhar basicamente com substâncias eutróficas e substâncias venotróficas, porque eu quero duas coisas: que o tecido do couro cabeludo seja nutrido e eu quero que a circulação periférica do couro cabeludo haja de modo mais efetivo. Então, eu trabalho essa combinação de substâncias. Agora, se eu quiser trabalhar flacidez, basicamente eu vou trabalhar com substâncias eutróficas. Dependendo da situação, eu posso colocar ali na minha mescla substâncias com características venotróficas para melhorar aquela circulação. Mas quem vai predominar numa mescla desse tipo para tratamento de flacidez serão substâncias eutróficas. E se você pensar em estrias a gente tem dois conjuntos. A gente tem as estrias recentes, que são as estrias vermelhas, e a gente tem as estrias brancas, que são aquelas que já aconteceu o processo e elas estão ali, entre aspas, cicatrizadas. Então a gente tem aquela mancha branca. E aí as pessoas podem perguntar assim, olha, mas estria vermelha trata? Claro que trata. Eu vou precisar de combinação de substâncias eutróficas e também substâncias venotróficas para melhorar a circulação daquela região,
nutrir aquela região e assim eu cicatrizar aquela lesão que aconteceu na fibra, deixando o mínimo possível de resíduo ou de cicatriz. Então, quando você trata uma estria vermelha, aquela que acabou de acontecer, a chance dela ser uma estria enorme, esbranquiçada, é muito pequena, se você trabalhar com as substâncias corretas. De contrapartida, quando a gente trabalha com substâncias eutróficas, basicamente é para o tratamento das estrias brancas. Porque as estrias brancas, pensa o seguinte, o processo já finalizou. Teve toda a inflamação inicial e agora a gente conclui o processo com a cicatrização. Então, todo o trabalho ali é eutrófico, inclusive de tentar descaracterizar e minimizar aquela cicatriz. Entende? Então, veja só, o tempo todo dessa live aqui, mais de 30 minutos, eu te mostrei o seguinte, que a mesoterapia ela tem um princípio, que todas, e eu te expliquei o porquê. Quem chegou agora e talvez não tenha visto, eu te recomendo que você reveja essa live. Todas as técnicas que nós utilizamos hoje na estética invasiva, aquelas que a gente trabalha com seringas e agulhas e produtos, elas são uma variável ou um tipo de mesoterapia. Isso eu falei também. A gente precisa conhecer e respeitar a capacidade de cada via de administração, para a gente evitar intercorrências. Agora, para eu colocar em prática a mesoterapia de forma segura, coerente, entregando resultado para os meus clientes, eu preciso trabalhar toda essa arte com substâncias lipolíticas, eutróficas ou venotróficas, de acordo com a disfunção que aparece para mim, de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, eu preciso ter esse bom senso e esse GPS para me direcionar, né? E quando que esse GPS aparece para você? Você ouvindo o seu cliente, né? Durante a anamnese, durante a sua avaliação, você fazendo as medidas adequadas, você avaliando sessão após sessão, e aí você pode falar assim, bom, é isso que meu cliente precisa, não é isso que meu cliente precisa, é esse o ajuste que eu tenho que fazer, é essa melhora que eu tenho que promover para o meu cliente. Por isso que o tema da live de hoje é a arte da mesoterapia, que não deixa de ser uma arte. Ela é uma ferramenta que, para nós, é uma aliada tremenda. Certo, gente? Então, era isso. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Se tiver, pode fazer, que eu vou responder agora. Qual é a pergunta? Teve uma colega aqui que escreveu curso. O que você quer de curso? Fala aí. Tem alguma pergunta com relação à mesoterapia? Que pena que só vi agora. Posso usar somente ácido hialurônico para fazer skin booster? Pode. Pode sim, se você usar um ácido hialurônico reticulado, né, na devida proporção, sim, você vai ter um bom resultado. Sua mescla padrão, ouro para gordura localizada. A mescla padrão,
É uma mescla que é uma sugestão minha, que eu pedi para ver o meu tio fazer, e é a nossa campeã de vendas, que chama NP13. Ela é uma combinação de vitamina B12, L-taurina, inositol, cafeína, benzopirona, que faz um efeito tremendo e atende a todo tipo de prega de gordura. A live é sempre muito explicativa. Eu só tenho que agradecer sua bondade de repassar a explicação. Muito obrigado, viu, ô Sônia? Quero muito fazer um curso com você. Opa, coloquei uma pergunta na caixinha. Atividade física após a aplicação de lipolítico? Olha, se você for usar a mesoterapia com uma mescla e tudo mais, depois de 24, 48 horas, porque na mesoterapia a gente espera um efeito depósito, que se você fizer exercício rapidamente, ele quebra, e ao invés de você ter uma ação localizada, você passa a ter uma ação sistêmica. E aí não vai ser a mesma que você gostaria. Parabéns, sempre aulas perfeitas. Eu posso misturar mescla com desoxicolato, com a mescla de flacidez? Depende de onde você for administrar. Desoxicolato é uma substância que, se você não administrar no tecido subcutâneo, você vai ter problema. Tanto que, se você administrar mais superficialmente ou mais profunda, você vai ter ali problemas expressivos. Então, você tem que tomar esse cuidado. Essa mescla já está disponível. Ixi, está disponível há 7 anos. Gosto muito das aulas, top, obrigado. Seria interessante adicionar ADN na mescla para gordura localizada? Depende. Eu acho que não. Eu sou fã de ADN, mas para uma mescla de gordura localizada, não. A ADN é mais hidratação, mais junto com Skin Booster, né? É mais para tratar uma flacidez ou hidratação mais acentuada. O professor pode fazer uma live falando sobre lipossoma de girassol, uma hora dessa eu faço. Parabéns pela aula. Ah, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. É isso aí, pessoal. Aí já vão aprofundando as perguntas. Outro dia eu faço uma live falando só de gordura localizada, depois uma outra live falando só de bioestimulador e dos cuidados que a gente deve ter. Cidinha no YouTube, obrigado, viu? Gostou da aula? Aulão? Ótimo, aproveite. Então, pessoal, até terça-feira que vem. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Foi muito bom estar com vocês aqui durante esse tempo. Um abraço. Tchau, tchau. O Ítalo está colocando aqui uma lembrança. Eu falei no começo, lembrando que agora as lives só vão acontecer às terças-feiras, uma vez por semana, ao invés de 2 vezes por semana, e às 17h07, tá bom? Eu esqueci de reforçar esse detalhe que o Ítalo acabou de reforçar aqui. Perdeu tudo? Perdeu nada. Eu vou agora publicar essa live, você assiste novamente e deixa lá o seu gostei, tá bom? Agora eu vou. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.